Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, a vida da minha família, a sua vida inscrito no nosso canal, você que está chegando também para somar com a gente, Projeto Natureza na Veia. Quero pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho. Pedindo também para você dar uma olhada lá no nosso Instagram que está lindo, Brasil, Sons, Cores e Sabores e natureza.naveia. Quero agradecer também, em especial, a vida do meu amigo Aníbal Alencastro, agradecer aqui pela atenção de estar com a gente aqui nesse projeto também, Natureza na Veia. Você nasceu no Distrito da Guia em 1943, Sim, o resto é com você, amigo. exatamente. Eu nasci na Guia, apenas uma vilazinha. Sempre fui assim no distrito de Cuiabá, né? Uma cidade, ela é muito antiga, inclusive a Guia aparece em 1800 e pouco, certo? Então ela é muito antiga. Tanto é que a primeira estrada que sai para Rosário Oeste, para as minas de Rosário Oeste, né, que era uma das minas que descobriu diamante, ela passava pelo distrito da Guia, e pela vila da Guia. E por isso eu resolvi escrever um livro sobre a Guia. Tanto é que chama Freguesia Nossa Senhora da Guia, que foi o primeiro título da vilazinha, que era uma freguesia, porque a freguesia é uma denominação dada pelos padres, né? Uhum. Onde tinha a paróquia, então eles colocavam freguesia. Depois que veio O né? distrito. O distrito, E mas tira uma dúvida, Aníbal, por que ela não desenvolveu tanto? Ela é mais velha de Cuiabá, pois é. mas você vê, eu passo ali, eu tenho chácara ali, eu passo direto ali, ela ficou naquela mesma, Ficou, né? Não ficou tem um assim mesmo. prédio, ficou sempre ali, Exatamente. não É porque desenvolveu. é um lugar de passagem, né? Ali Uhum. seria uma continuação da estrada indo para Brotas, né? Que hoje é a Curizal, e Sim. depois Rosário Oeste, onde se atravessava o rio e ia para Diamantino. Então, foi uma estrada, era uma vila de passagem. Mas mesmo Uhum. assim ela teve o seu auge, porque ali ele teve alguns garimpos, né? E esses garimpos se tornou essa vila muito importante. Inclusive, no tocante à agricultura, ali teve uma porção de chácaras, né? Uhum. E, que forneciam para Cuiabá esses produtos como banana, feijão, arroz. Então, durante o tempo que essa vila eh, existia, ela forneceu para Cuiabá muita mercadoria. É o momento em que os tropeiros vinham lá da Guia para vender esse material aqui em Cuiabá. Muito legal essa história, né? Exatamente, então a história é bonita. Então teve esse momento assim, com muita produção. E tanto é que os primeiros livros que se contam da história da vila, ele fala que Cuiabá foi também uma das pioneiras a manter, vamos dizer, essa produção, né? Essa produção de alimento para Cuiabá. Que supria a capital, né? Exatamente. E tanto é que daí que vinham os tropeiros e vinham para Cuiabá vender aqui na feira, no mercado público, já tinha o Uhum. mercado público, e aí que nasce a Rua do Lava Pés, né? Que Uhum. hoje é 24 de outubro. Ah, Então, sim. os tropeiros vinham pela Lava Pés e eles lavavam o pé onde é aquela pracinha, onde é a Praça Clóvis Cardoso. Ah, Ali sim. tinha uma nascente de água e esses tropeiros, eles lavavam os pés ali antes de entrar, antes de descer aqui a Coxim, né? A Rua do Uhum. Coxim, Sim. para ir para o mercado. Então esse lava-pés aí se tornou, vamos dizer, o título para essa rua do lava-pés, que vinha lá da Guia. E hoje Sim. em dia, depois com a vitória do Getúlio Vargas, né, ela passa para 24 de outubro. Agora, Aníbal, a gente vai falar do mundo do cinema. Sei que é uma paixão Ah, sua. sim. Praticamente o senhor começou no cinema. Essa história é Exato. linda. Eu queria que o senhor retratasse para nós, Pois é. resumidamente, a história do cinema em Cuiabá e Mato Grosso e essa trajetória linda sua pelo cinema. Exatamente. O cinema o meu pai é interessante. O meu pai ele era morador lá na Guia, mas sempre ele estava em Cuiabá. Ele vinha de cavalo vender coisas. Também ele tinha essa produção de mercadorias, certo? Então ele vinha
E já tinha o Cine Teatro Cuiabá. Isso em 1942 ele já tinha inaugurado o cinema. E o meu velho pai, ele vinha assistir filme aí. E quando a gente veio de uma vez para Cuiabá, em 1948, ele me levava nas matinês. Ele fazia tudo possível de me levar. E essa, eu acho que é aí que nascia Eu acho que através dele que nasceu essa sua paixão, né? essa paixão. Eu queria ver aquela época passava os filmes de Tarzan, principalmente, Nhoca, né? E eu ficava apaixonado. E uma vez, num aniversário meu, no 1º de novembro, isso eu já estava com 1º de novembro, seu aniversário? 1º de novembro, que foi ontem, Parabéns, né? então. Muitas felicidades para o senhor. Então, muito obrigado. Então, num desses aniversários meu, ele trouxe o seu Lizinho. O seu Lizinho, ele tinha um projetor de cinema mudo, mas era espetacular. Era um projetor 8mm, né? E tinha vários filmes de Tarzan também, filmes de faroeste. E o papai trouxe ele na nossa casa para ele passar cineminha de noite. E aí, puxa vida, essa vez então eu fiquei maravilhado com as cenas, embora mudo, mas não tinha problema, eu queria ver o cinema, então eu me apaixonei olhando a máquina funcionando, certo? E aí, eu acho que nasceu essa Dela coisa curiosidade, comigo. como que cabe essas pessoas aí dentro, né? Exatamente, meu Deus do céu. Aí eu vi o cinema mesmo, eu vi a máquina passando, funcionando, meu Deus, fiquei apaixonado, tá? E aí pronto, aí eu não perdia mais as matinês, certo? E até que em 1958, eu já estava com meus 15 anos, surgiu essa vaga de cinema lá no Cine São Luís no Porto, que foi construído o Cine São Luís no Porto, né? Eu fui para lá para ver se arrumava uma vaga para me trabalhar. Esse tempo eu já estudava, né? Já estudava. Eu queria mandar um abraço, aproveitar, seu Aníbal, lembrei agora, mandar um abraço para o meu amigo e seu amigo Vitor Hugo, artista plástico Vitor famoso, Hugo, né? exatamente, meu colega de cinema, já no Cine Tropical, né? Isso já foi em 1968, por aí mais ou menos. Mas esse primeiro meu foi em 58, lá no Porto. Aí eu fui lá, me apresentei para trabalhar no cinema. Mas aí eu não sabia nada, eu só tinha esse prazer. E a curiosidade, Aí né, em aprender, né? o doutor Luiz Vicente me pergunta, e aí, você já trabalhou em cinema? Eu falei, não trabalhei, mas eu gosto de cinema. Eu falei, assim não adianta, eu também gosto. Mas... Aí eu fiquei triste, falei, meu Deus, não tinha jeito. Interessante, aí eu saio para a porta do cinema, eles estavam terminando de pintar o cinema, né? Eu vi os pintores falando um com o outro, falou, o doutor está querendo que a gente pinta os cartazes aqui, ele quer me contratar para colocar, mas eu não sei pintar cartaz, isso dizia Um deles, né? o pintor. Eu falei, meu Deus, eu sei pintar cartaz, eu Olha aí. era desenhista, aquela fome de cinema. Voltei do doutor Luiz de novo. Aí falei, doutor Luiz, eu não trabalhei em cinema, mas eu sei pintar cartaz, eu sou desenhista. Que oportunidade, hein? Aí ele falou, então vamos ver se você consegue mesmo. Então tá, você vai pintar o primeiro cartaz aqui, que é o primeiro filme que passou lá foi Canastras de Contos Mexicanos. Era cartolina? Com como chamava? Miguel Almendares, né? Pedro Almendares e Maria Félix. Uhum. Não, aí é o seguinte, eu não tinha prática de fazer nada, mas aí eu venho aqui no Cine Teatro, tinha aqui um outro Vitor, o Vitor Dias, um gordinho, que era o cartagista aqui. Aí ele me deu a instrução de tudo como é que se faz, eu volto para o Porto de novo, era lá no Porto. Lá eu aprendi Material a fazer tinha? o cartaz, material, montei, escrevi o cartaz, ficou lindo o cartaz. Demorou um pouquinho, mas saiu. Até que quando inaugurou o cinema já tinha o cartaz na porta. O seu lá. primeiro cartaz? Canastras de Contos Mexicanos. E um filme e com título longo, né? E ficou um sucesso. Aí eu fui já contratado, né, pelo cinema como cartagista. Mas aí o meu negócio era cinema, eu queria aprender. Aí tinha o operador, que era o seu Odair, eu me apeguei com ele. Falei, olha, eu quero aprender cinema. Ele falou, não tem problema não. Aí ele falou, eu vejo que você tem vontade. Só a força de vontade. Aí, olha, comecei a trabalhar, comecei a revisar o filme. Ele me colocava para limpar as máquinas, a revisar filme, porque aqueles filmes que vinham para nós aqui naquela época eram tão velhos, né? Uhum. Mas assim mesmo a gente emendava tudo certinho.
Com menos de um ano eu já estava operando cinema, tudo bem. E depois o Odair, que era o operador, ele teve que sair, não sei o que aconteceu, e eu assumi o cinema. Então, desde aí, eu comecei a trabalhar em cinema e fui... A gente sente no nunca na sua mais. emoção de falar que o senhor não estava querendo tirar emprego de ninguém, você Pois queria é, só uma não função, aí queria. né? Aí eu comecei a aprender cinema completamente. Eu vivia o dia inteiro no cinema. Eu limpava as máquinas, engraxava tudo, revisava o filme, fazia. Aí eu sou A gari, parte da sonoplastia também. também eu fazia tudo. Aí esse tempo eu não era habilitado, eu não dirigia automóvel, mas o Gari Pécora, que era o gerente do cinema, ele gostava muito de mim, né? Ele tinha uma Fiat, uma Fubica, Uhum. aquele tipo modelo A, Fiat, um Sim, aham. espetáculo. Ele queria que eu aprendesse a dirigir, aprendi, e aí eu ia apanhar lá na baleia, e a baleia era o transporte que trazia os Sim. filmes para nós, né? Aí eu aprendi, ia lá na baleia, pegava os filmes, trazia tudo, revelava, aliás, revisava tudo. Então foi assim que eu comecei, e nunca mais parei, Que, nunca mais que parei. história, hein, seu Foi Aníbal? muito bonito. E essa Maravilhoso, né? paixão sempre aumentando, aumentando, aumentando. A história também que eu estava lendo do senhor sobre o Paradísio. Ah, Cine Paradiso. Exatamente. Eu gostava que eu vivi esses anos todos depois do Cine São Luís, eu fui para o Cine Bandeirante. Aí eu já era técnico, né? E depois eu vou para o Cine Teatro Cuiabá, e lá no Cine Teatro Cuiabá é o seu, Calil Nunes de Barros e o Creto Meirelles, que era o gerente do cinema, né, que tocava o cinema, eles queriam que eu me aperfeiçoasse. Aí eles me pagaram todo o estágio. Eu fui para São Paulo, Olha que maravilha, aí né? eu fui trabalhar, aliás, eu fui fazer um estágio lá na R. Eckermann, que era representante da Simplex, né, que é a Sim. fábrica de cinema, fábrica de projetores. E lá eu me aperfeiçoei, aprendi cinema de tudo quanto. Aí eu também aprendi um pouco de rádio também, naquela época era válvula, né? Uhum. Mas eu aprendi rádio, tudo. E o cinema é ligado a som, Sim, né? é. Mecânica e tudo, e fotografia. De lá eu vim técnico, porque eles queriam montar uma rede de cinema profissional em Mato Grosso. Uhum. E aí nós começamos a montar cinema em Pochorel, em Poconé, em Para Rondonópolis. expandir, né? Eu ia lá e eu já montava cinema lá, certo? Então aconteceu muitas coisas assim, essa vivência de cinema e essa paixão. Eu aprendi por completo. E é que, Além de trabalhar com os filmes, de fazer, certo? Cartazes e também o filme que eu já sabia fazer. E praticamente eu era gerente do cinema. Eu montava esse cinema e ficava lá ensinando o pessoal a trabalhar. Aí, em cada cinema que eu montava, eu ensinava alguém para trabalhar também, a que força projetar. de vontade, E né? essa época já tinha o Cinemascope, né? Já Uhum. era um cinema espetacular que todo mundo queria assistir, aqueles filmes superproduções. Aquilo ali, o pessoal adorava cinema. Era uma época que não tinha televisão e o cinema era o ponto de encontro do povo. Era de Então, casa para o cinema, do cinema para casa, né? exatamente. Então o povo era ligado a cinema. O pessoal, a gente, ao sábado e domingo, a gente passava várias sessões, certo? E o pessoal ia para a praça esperar a outra sessão, e esperava. Você tinha que fechar com corrente para segurar O o povo que excesso de estava pessoas, saindo né? para outra entrar. Ah, Então, para não misturar, eu né? vivi esse momento tão gostoso. Eu era apaixonado por cinema. Eu sabia todos os filmes que passava, sabia. Eu, quando saía da rua, eu tinha que informar o povo tudinho que dia que ia passar o filme e tal. Olha que E foi legal. assim, uma Então, paixão. então, meu amigo Aníbal, a gente aqui não está fofocando de ninguém, mas eu queria que o senhor contasse aquela historinha que o senhor foi dono do cinema, no final não deu muito Ah, sim, certo. sim. O que aconteceu? Gozado. Isso bem antes de eu estar trabalhando com cinema profissional, o meu sogro, o sogro Henrique, ele arrendou um cineminha ali do Suamiden, né? Ele tinha um cineminha ali, cine popular. É porque aqui em Cuiabá, além de cinema profissional, teve também os cineminhas. Sim, Cada bairro tinha um cineminha. olha Tinha, que vamos legal. dizer, tinha o Cine Bororo, tinha o Cine X9, tinha o Cine...
Até no quartel do 16BC tinha um cinema que era chamado Cine Super Luxo, certo? Legal, né? E aí, eu só sei que já tinha um cinema aqui na Rua Marechal Deodoro, que era do Suamide. E aí o meu sogro vai e consegue alugar esse cinema, nessa sala de cinema. E como ele já sabia que eu mexia com o cinema, nós montamos um cineminha ali, 16mm, né? Legal. Mas olha, o cineminha era lotado todos os dias, dava muito dinheiro. E eu como tinha conhecimento de algumas empresas lá em São Paulo, eu passei a pegar diretamente da Polifilmes os filmes de São Paulo diretamente para mim. Mas só que aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, tinha um senhor que era o Bela Tabore. Sim. O Bela Tabore era o distribuidor de filmes para todos os cinemas de 16mm. Uhum. Mas só que eu peguei o filme diretamente e não pegava da mão dele. Tabore, Elimina o atravessador, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? O senhor Bela Tabore vai e monta um cinema ao ar livre, ao lado do meu, certo? Do meu cinema. E ele passava só filmes bons lá, de faroeste colorido. E o que aconteceu? O preço também era muito, muito baratinho. E ele derrubou a minha sua freguesia. O pessoal tudo ia para lá, porque Olha o cinema, só. eu passava cinema preto e branco, ele passava colorido, certo? Meu Deus, e o preço era muito barato. E o chamariz dele foram as crianças. Com isso eu fui perdendo, né? Até que nós tivemos que fechar o cinema, porque não tinha mais jeito. Olha só. Isso foi uma época que houve, uma fase da minha vida. Mas eu continuava com o cinema profissional, né? Sim, como empregado depois, no caso. Depois do Cine Teatro, depois foi montado o Cine Tropical, onde eu conheci o Vitor, né? O Vitor Hugo, que ele foi contratado pelo Hélio Lopes. Hélio Lopes era o gerente na época. Ele contratou esse serviço do Vitor. Do Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo ele veio, eu acho que de Bauru, ele já era... Eu acho que sim. Ele já trabalhava em cinema e já tinha uma precisão aberta em fazer os cartazes. Sim. Ele desenhava o cartaz mesmo ao vivo, uma coisa linda. E essa época que é contratado o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo foi um sucesso aqui, porque o Cine Tropical, ele tinha à frente lá só cartazes feitos pelo Vitor Hugo. Né? O Vitor Hugo é sensacional, eu já fiz vários vídeos com ele na... Um grande artista. Foi aí que eu conheci ele. No Parque Mãe Bonifácio. Aí depois disso tudinho, o que aconteceu? Eu entrei para o Exército e eu comecei a deixar o cinema. Aí eu fiz a faculdade, eu me formei em Geografia, fiz especialização e tudo mais. Eu esqueci cinema. Mas aí veio um filme chamado Cinema Paradiso. É um filme muito bonito que conta uma memória de cinema. E nesse Cinema Paradiso, eu me via como o ator, sabe? O protagonista. Então eu comecei a relembrar os momentos todos de cinema que eu aprendi, aquela coisa todinha. Falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou escrever um livro. Olha eu só. escrevi esse livro aqui, que é o Anos Dourados do Nosso Cinema. Aí eu me apaixonei, escrevi tudo o que acontece. Nesse livro eu conto toda a história do cinema em Cuiabá. Eu fiz uma pesquisa, né? Como que veio para cá o cinema, Isso foi justamente no período que o cinema estava fazendo 100 anos no mundo, né? Porque o cinema o primeiro cinema foi projetado em 1895 na França pelos irmãos Lumière, né? Então eu estava fazendo, em 1995, estava fazendo 100 anos. Então eu escrevi esse livro nesse momento, que foi editado pela Secretaria de Cultura. Anos Dourados, muito bom, do nosso cinema, maravilha. Aqui eu conto toda a minha vida, toda a minha memória, os causos. Quer dizer, o senhor contou 100 anos do cinema, e quanto tempo já passou depois disso, né? Pois é, exatamente. Então, foi um sucesso. Fizemos mesmo, mais ou menos 2.000 livros desse aqui. Hoje só tenho esse aqui na minha mão. Aproveita ver um outro livro ali que eu até trouxe o nome, falando sobre lendas e as memórias e histórias. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi. E esse é da freguesia da Nossa Senhora, onde o senhor nasceu, né? Onde eu nasci, eu conto toda a história, porque a guia, a Nossa Senhora da Guia, é muito antiga, né? Sim. Muito antiga.
Mas essa aqui também é um dos últimos que eu escrevi. Aí, que ó, foi Cuiabá com Y, né? Histórias, crônicas e lendas. Até os anos, o século XIX, era escrito Cuiabá com Y. Então eu Sim. peguei esse momento que eu conto muitas histórias. História das ruas, história dos cinemas, da água, da luz. Muito Alguns 10. fatos importantes. Inclusive, eu conto aqui um capítulo que eu falo sobre o Carnaval de Cuiabá. Como que nasceu o Carnaval e a influência do Carnaval no povo cuiabano. É das épocas do bairro do Terceiro, porque lá cada cidade, cada bairro de Cuiabá tinha Tinha uma um escola bloco. com esse nome, né? É porque o cinema, aliás, o Carnaval era muito ligado assim ao povo do bairro, e de lá nascia o bloco, né? Era chamado também de cordão. Tá? Sim. Então todo mundo era ligado ao Falando Carnaval. falando nisso ainda em Carnaval, tem um amigo, não sei se o senhor conhece, um amigo meu, chama Pescuma. O Pescuma Um abraço, também. Pescuma. Ele é um dos maiores compositores de músicas de Exatamente, Carnaval de Cuiabá, não? exatamente. O Pescuma e o Moisés Martins Sim, também. Moisés né? Martins, eu vou falar com ele também para a gente fazer um vídeo como nós estamos fazendo com o senhor maravilha. hoje. Então isso aí é Cuiabá, entendeu? É o povo. Isso que mexe com Cuiabá, entendeu? O povo é ligado ao cinema, o povo é ligado ao carnaval, né? E essas coisas. E a boas da vida noturna de Cuiabá é muito rica, né? Exatamente, é muito rica. Restaurantes, Exatamente. muito bom. Cuiabá era muito ligado assim, ao Rio de Janeiro, porque na época que não existia faculdade, os estudantes, quer dizer, aqui de Cuiabá, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro para se formar lá, certo? Minha esposa foi para Campina na época. Nessa época do Getúlio Vargas, então o Getúlio Vargas, inclusive o Filinto Miller, ele que era vamos dizer, o mentor, consulado cuiabano o consulado. lá no Rio de Janeiro. Ele arrumava vaga nas faculdades, arrumava emprego para o pessoal. Arrumava a pousada. Exatamente. Então, aqueles primeiros médicos que aparecem, tudo dependia do Filinto Miller. É por isso que esse homem é muito importante para nós aqui. Né? É uma pessoa queridíssima no nosso estado, né? Mesmo. Ele fez muita coisa, ele ajudou a Cuiabá daqueles momentos, né? Aqueles momentos dos anos 50, principalmente. Então, a gente tem que registrar esses fatos, porque isso aí vai ficar na história para... Parabéns pela sua memória e pela sua paixão pelo cinema. Agora eu quero levantar aqui um pouquinho com o senhor para a gente mostrar uma peça linda que está funcionando ainda. Vamos chegar ali, vamos mostrar então? Cinema, sim, senhor. Tá, ok. Então, nós estamos falando de cinema e nada mais importante do que o senhor Aníbal, né? Para mostrar uma máquina que ainda funciona. Olha que maravilha. A população dos que ama cinema, senhor Aníbal, agradece por ter cuidado da máquina, né? Olha que maravilha. Ela funciona. Tão antiga e cuidado e funcionando, né, senhor Aníbal? Verdade, ela funciona muito bem. E aí, esse daqui é um faroeste antigo. O faroeste era muito apreciado pela gurizada. Muito 10, parabéns. Aproveitando aqui na frente da máquina, eu quero fazer um agradecimento especial para o senhor. Para mim é uma honra, estou emocionado de estar aqui. Eu tentei um tempão falar com o senhor, mas a pandemia, eu falei, não, vamos deixar para o futuro. E agradecer sua atenção, seu carinho e sua paixão pelo cinema. Gostaria que o senhor desse mais uma palavrinha de 1 minuto para agradecer. E a sua emoção, eu sei que é grande, e aquele dia que o senhor foi falar sobre emprego, como o senhor disse que não conhecia, não sabia fazer nada, a sua curiosidade, a sua intenção, viu as pessoas falando ali que precisava de um cartazista, o senhor foi lá, nunca tinha feito, se propôs a fazer, né? Eu me apresentei como cartazista, nunca tinha feito cartaz e deu certo. Olha só que maravilha, né? Pelo menos eu me segurei e aí eu comecei muito legal. Aprender, e hoje em dia eu sou um técnico em cinema. E tem essa paixão, né? Aprendi tudo em cinema. Eu sei montar tudo, certo? Até que me deram um prêmio agora no Cine Cuxiponense, me deram um prêmio sobre essa minha vida, né? O Cinema Paradiso. O senhor, como a gente sente a sua emoção, a gente sente que um projetista nasceu da sua vontade, de mais ninguém, né? Exatamente. Se o senhor não fosse correr atrás, jamais isso teria acontecido, né? Eu quero desejar
a todas as pessoas amantes do cinema esse nosso vídeo. Tenho certeza que as pessoas vão gostar. E deixar duas palavras aqui, senhor Aníbal, que eu falo sempre no final dos meus 305 vídeos já postados. Que o senhor tenha sempre o melhor de Deus. Amém. E que Jesus Cristo venha abraçar bem forte o seu coração. Muito obrigado. Por isso, fique com ele. Muito obrigado. Amém, amém, amém.